Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai resolver o exercício de resistência dos materiais relacionado a cálculo de carga interna, mais especificadamente sobre envolvendo, né, o carregamento distribuído variável, né? Então esse aqui é um exercício relativamente simples, mas que o pessoal costuma ter dúvidas, né, de como resolver. Se você não me conhece, eu sou Michele Camargo, engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Itajubá, já há mais de 14 anos atuando como engenheiro de vendas, aplicações, setor industrial, e na faculdade como professor, né, há mais de 20 anos, e desses 20 anos, mais de 5 foi numa faculdade aqui em São Paulo, entre várias disciplinas que eu ministrei, foi mecânica dos fluidos e resistência dos materiais, né? Então, por isso que nós estamos fazendo essa série a pedido do pessoal que já me acompanha nas aulas de mecânica dos fluidos. A propósito, né, esse é um exercício de um curso que eu tenho, né, que eu estou resolvendo especificadamente para o YouTube, e no nosso curso a gente tem uma série de exercícios resolvidos, além da parte teórica, são mais de 40 horas de gravação de vídeo, né? Então se você tem interesse ou precisa aprofundar seus conhecimentos em resistências materiais, tem um link na descrição do vídeo que você pode acessar mais informações. Bom, vamos ao assunto, né, do vídeo propriamente dito, né? Ele pede para calcular a carga interna resultante aqui no ponto B, né, que passa bem por essa seção. Toda vez que eu vou fazer o estudo da carga interna de um corpo, eu tenho que fazer o corte do corpo, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas situações, né? Eu posso calcular considerando esse lado aqui, quando cortando o corpo, ou eu posso considerar desse lado. Se eu considerar desse lado aqui, onde está engastado, eu vou ter que calcular a reação em apoio. E uma outra dificuldade é que a força distribuída ela é equivalente à área, né, da área da figura, né, que representa a força. Nesse caso aqui, triangular, né? E aqui seria um trapézio. Um pouquinho mais chatinho de calcular também, não é nada do outro mundo, mas é um pouquinho mais chato de calcular. Então, nesse caso, é mais viável, digamos assim, a gente calcular desse lado, e dessa forma a gente vai precisar nem calcular a reação no apoio. Então, basicamente é isso que nós vamos fazer aqui, né? Então, a primeira coisa é fazer o diagrama de corpo livre na seção C, que é onde, na B, aliás, que é onde está pedindo, né, o cálculo do corpo, né? Bom, então eu vou desenhar o corpo, e aí eu desenho o carregamento distribuído. E essa, no caso, cortando aqui em B, né, essa distância aqui, ela vale 12 pés. Bom, aí vem a questão, quanto é que vale esse valor aqui? Eu não sei. Eu não sei quanto vale, né? Então eu vou precisar calcular isso. Um outro ponto, né, a partir do momento que eu cortei aqui em B, né, o que vai acontecer? Vai surgir uma força axial, essa força é da tensão normal, né, que a gente vai calcular. A gente usa a letra P, então PB. Sempre eu recomendo sempre usar o sentido positivo, no caso, já falando de tração, compressão, etc. Tração é considerado positivo, então sempre puxando o objeto, né, no sentido de aumentar. Eu vou ter a força normal, a força paralela, que é a seção, né, que é a força de cisalhamento, que é o meu VB, e vai surgir um momento, né? Então essa parte é muito parecida com quando eu tenho engastamento, né? No caso da figura, se a gente for voltar aqui na figura, é isso que a gente tem aqui em B, né? Se eu fosse fazer o cálculo da reação aqui no apoio, eu também teria três reações, duas forças e um momento, né? Então é bem parecido, só que eu não chamo de reação porque não é reação, é o que acontece internamente no meu corpo, né? E eu quero identificar qual é o maior valor para justamente dimensionar o meu sistema, né? Então é aí que a gente começa a estudar, né, a resistência dos materiais propriamente dito. Por isso, estudar a resistência dos materiais. Bom, e agora para achar esse valor, né? O que a gente tem na figura original? Na figura original, a gente tem esse triângulo aqui formado pelo tamanho 60 e formado pelo tamanho, se eu for voltar aqui na figura, é 12 mais 3, então 15. Eu tenho esse valor valendo 15. E no caso desse outro triângulo, vou colocar até ele vermelho aqui,
O que nós temos? Tem esse valor que eu não sei quanto é, vou chamar de força Y, não sei quanto é, que eu preciso calcular, mas essa distância aqui eu sei, que é 12. Então como é que a gente faz? Esse triângulo vermelho, ele é semelhante ao triângulo preto. E por que ele é semelhante? Olha, se eu tenho essa aqui é uma continuação, então essa linha aqui é paralela a essa. Esses ângulos são coincidentes. Essa linha é paralela a essa, então esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Então o triângulo é semelhante, ele só tem tamanhos diferentes. Quando eu tenho semelhança de triângulos, lá da geometria, existe uma relação, né, que é constante. Então se eu pegar aqui o triângulo menor, FY está para 60, assim como, se eu comecei pelo triângulo pequeno, você pode começar pelo triângulo que você quiser, mas eu comecei pelo pequeno, então eu tenho que continuar pelo pequeno em cima. Então se o pequeno está em cima, eu tenho que colocar ele aqui em cima. Qual é a outra medida que eu tenho? 12 está para 15. Bom, agora a gente multiplica cruzado. Então vai ficar FY, 15 vezes FY, igual a 60 vezes 12. Ou, né, daqui vai tirar FY igual 60 vezes 12 dividido por 15. 60 dividido por 15 dá 4 vezes 12, então o FY vale 48. Nesse caso, a unidade libras por pé, ou FT, né, que é o de foot no inglês. Bom, uma vez que eu determinei esse valor, e o meu triângulo é justamente esse, né, eu consigo calcular a minha força que vai ser localizada aqui. Nesse caso aqui, a gente acabou de calcular. Eu vou então apagar, né, eu sei quanto é agora, que vale 48. E aí eu vou calcular essa força. E essa força concentrada, ela é equivalente a essa área, como eu disse. Então essa área aqui, ela vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Então 12 vezes 48 dividido por 2. Nesse caso, então, 48 vezes 12 dividido por 2, 288. Então, o que eu sei, né, que a força distribuída aqui é 288 libras, a força distribuída localizada equivalente, né, 288. E agora é só aplicar as equações de equilíbrio. Então, vai ficar somatório das forças na direção de x igual a zero. O que eu tiro aqui? Daqui eu tiro que o PB é zero. E tem que ser mesmo, porque eu não tenho nenhuma força horizontal aplicada. Como é que eu vou ter reação, ou como é que eu vou ter uma reação interna, né? Que a carga interna é como se fosse uma reação interna. Não vai ter, né? Somatório das forças na direção de y igual a zero. Então daqui o que nós temos? Olhando aqui o meu sistema, eu tenho VB para cima, menos 288, igual a zero. Então daqui a gente tira que o VB vale 288 libras. Deu positivo. O que significa? Significa que nesse ponto realmente é para cima. Só que o que é importante do ponto de vista da resistência dos materiais? É a força PB. A força, o que eu quero dizer é assim, o que é importante é se preocupar em termos de sentido. É óbvio que a força de sazonamento é importantíssima, assim como o PB também é importantíssimo. Mas do ponto de vista de sentido, tanto faz, se a força VB ela atuar para baixo, ela vai gerar o mesmo esforço no meu equipamento, no meu dispositivo. Mas a força PB ela pode ser tração ou compressão. Então a gente estudou, a gente já falou, né, na parte teórica relacionada à resistência dos materiais, sobre o teste de tração e de compressão. Então os materiais costumam ter comportamentos diferentes
né? Então, materiais frágeis, eles são mais resistentes à compressão do que à tração. Aí vem a pergunta, e daí? Daí que muitas vezes, quando eu tenho flexão, por exemplo, eu vou ter tração e compressão no meu equipamento, no meu dispositivo. E pode ser que, às vezes, a tração ela seja pequena quando comparada com a compressão. Só que se for um material frágil, talvez essa tração ela pode ser suficiente para danificar a minha estrutura, o meu equipamento, seja lá o que for que eu estou calculando. Então, a tração ou compressão é importantíssimo o sentido. Já a força axial, o sentido não faz diferença no resultado, né, da sua aplicação. E por fim, o somatório de momentos em torno do ponto B igual a zero, considerando positivo assim. Então, como que vai ficar? Essa distância aqui, eu acabei não comentando, ela é 1/3, né, da posição que ela fica no centroide dessa figura. O centroide aqui é 1/3 dessa largura, ou a 2/3 da outra. Então, se aqui é 12, dividido por 3, é 4. Essa distânciazinha aqui é 4 pés. Então, vai ficar momento em B, está no sentido, aí eu fixo aqui, até recomendo você marcar para você identificar. O momento em B faz girar aqui no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo, então MB. Aí eu olho a força. Essa força faz girar no sentido anti-horário, então é menos anti-horário, não, ela faz girar no sentido horário, então ela é negativa, menos 288 vezes a distância 4. Daqui então a gente tira que o momento em B é igual a 288 vezes 4, 1.152 libras vezes pé, libra vezes pés. Então, assim, veja que eu estou usando até o sistema inglês, porque embora na faculdade, sistema inglês, sistema internacional, na prática, né, eu já sou formado há mais de 14 anos e direto a gente lida com o sistema inglês por conta de empresas americanas que a gente tem contato ou que eu já trabalhei, né? Então, esse negócio de sistema internacional ainda não é verdadeiro, que todo mundo usa, né? Muita gente usa, mas não é verdadeiro. Então, aqui a gente calculou, né, as nossas cargas internas solicitadas no problema. Veja que é um exercício extremamente simples, né, mas ele tem a parte conceitual matemática aqui de semelhança de triângulos e a parte aqui relacionada à carga interna. E se você quer ter acesso a outros exercícios, muitos outros exercícios de teoria, eu convido você a conhecer o nosso curso, né? E se você julgar interessante, né, você compra o curso. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.